Conta pra mim, bebê, conta pra mim se a tua segunda-feira tá braba, porque a minha tá braba. Eu sou a Joyce Rodrigues do canal Ler Até Amanhecer e hoje eu vou trazer pra vocês um caso que na verdade já está fechado e teve uma grande, mas uma grande reviravolta mesmo, uma reviravolta, digamos, até que tardia, porém ainda há tempo de ser feito aí alguma coisa, que é o caso da menina Rebeca. O caso ele aconteceu no ano de 2019, porém ele teve um desfecho assim totalmente inesperado no ano de 2021, tendo a sua resolução agora no ano de 2023. Então, vamos tentar entender essa história, vamos tentar entender a história da menina Rebeca, também das pessoas que estavam ao seu entorno. Essa história, ela se passa em São Caetano do Sul, no ABC Paulista, e é uma história muito, mas muito interessante, cheia de reviravoltas e eu diria até que um pouquinho de conspiração. Então, fica comigo, aproveita, deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo, que é bastante importante, assim vocês ajudam o YouTube a entender que esse conteúdo é bom para vocês, assim vocês sempre são notificados e também o meu vídeo pode ser aí apresentado para mais pessoas e assim vocês me ajudam muito, tá bom? Então verifique tua inscrição, teu sininho de notificação e me segue, você sabe onde, no @Joyce Rodrigues Oficial, que por lá eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo e sempre que vocês me marcam na postagem de vocês eu dou um jeitinho de repostar. Então agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny e Jack, vinheta. Então vamos começar essa história, eu vou apresentar para vocês aí os personagens principais aí dessa história, que é no caso a menina Rebeca, uma menina de 6 anos de idade, que é essa coisinha fofa que tá passando aqui para vocês. Também o pai dela, o Fabrício, que trabalhava como motorista de aplicativo e normalmente aí sempre passava parte da madrugada trabalhando, e a filha, quando estava então com o pai, ficava também na companhia da madrasta, que seria então a Juliana. Não precisa dizer, né, se ela tinha uma madrasta, obviamente os pais eles eram separados, porém a mãe da Rebeca, ela tinha um amor muito grande pela Rebeca, inclusive ela dizia que a Rebeca era a verdadeira joia da vida dela. E a gente consegue perceber até pelas postagens que ela foi fazendo nas redes sociais, ela era uma pessoa assim totalmente apaixonada pela filha, assim como o próprio Fabrício também era. Então, os dois eles tinham um respeito muito bom, o Fabrício e também a ex-esposa dele, porque tinha a Rebeca no meio, então eles se davam, tentavam se dar muito bem e diziam que se gostavam ainda, mas de uma outra forma, porque eles tinham algo ali, que eles tinham um feito que era muito maravilhoso, que era a filha deles. Então, podemos verificar que essa foi uma criança criada com muito carinho, com muita atenção, e o próprio Fabrício disse que tudo que ele fazia, tudo que ele se esforçava para conseguir na vida era pela Rebeca. Isso podem ser palavras no vento? Sim. Então aqui a gente já está escolado, a gente presta atenção nas atitudes, e aí a gente percebe o seguinte: um mês antes de tudo que eu vou relatar para vocês, teria acontecido o aniversário, tá? O aniversário da Rebeca. E aí a gente pode ver fotos de um aniversário super bonito, mensagens de carinho, pai e mãe, mesmo sendo separados, coisas que às vezes dá muita confusão em algumas famílias com pais divorciados. Não era o caso da Rebeca, tava o pai dela, tava a mãe dela, ambos ali, né? No caso o Fabrício já era até mesmo, já estava ali mesmo com a Juliana, e ainda assim ele estava no aniversário, na hora do parabéns, junto com a ex-esposa. Então é uma coisa muito amigável mesmo. E eu não tive muita informação sobre a mãe, porque a mãe ela se fechou um pouco com a situação toda, mas parece que ela também confiava muito na Juliana, que no momento era a mulher do Fabrício, porque a filha dela passava os finais de semana, ou alguns dos finais de semana, com o Fabrício e com a Juliana, mesmo ela sabendo que o Fabrício passaria boa parte ali do tempo trabalhando com o aplicativo, então a filha dela ficaria ali com a Juliana. Então parece que isso era uma coisa tranquila e comum. Inclusive a menininha, né, a Rebeca, ela tinha um telefone celular onde ela demonstrava muito carinho pela Juliana. Tem mensagens que é de cortar o coração, onde ela tá dizendo, né, a gente consegue entender que ela vai para casa do pai e ela começa a perguntar para Juliana: Juliana, você vai estar aí? Então, com aquela vozinha, né, assim, super fofa, perguntando se ela ia estar lá, dizendo que amava muito a Juliana. Então,
Tudo isso, provavelmente, ela estava, sim, na presença da mãe, e a mãe, né, tranquilamente, coisas que eu tô citando apenas porque em alguns momentos existem separações que não são tão tranquilas, mas não parece que foi a deles. O Fabrício também parecia ser uma boa pessoa, inclusive ele disse que quando ele alugou essa casa, que é a casa que ele vai morar com a Juliana, demorou um mês para ele poder levar a Rebeca para ir para dentro dessa casa, porque ele queria ter certeza que o lugar era um lugar seguro e assim ele poderia levar a Rebeca sem maiores problemas. Então a gente percebe que ele tomava muito cuidado mesmo. A Juliana, ela também tinha coisas ali que talvez o próprio pai tenha pedido para que ela prestasse atenção, como por exemplo, ela não tomava banho antes da Rebeca dormir, ela sempre tinha muito cuidado em tomar conta da Rebeca, fazer tudo com a Rebeca, não deixar a Rebeca sozinha em momento nenhum, e isso foi uma coisa ali que é bem admirável, a gente, né, olhar uma madrasta que de repente tem atitudes tão bacanas aí, junto com a enteada, que era uma menina pequena e que precisava mesmo também de bastante atenção, mas a gente percebia que de repente tinha até um certo excesso. E o que acontecia nesse local aí onde eles moravam? Parece que era aquele tipo de moradia onde tem mais de uma casa, como se fosse um conjunto de casas, onde todas as casas elas são muito parecidas e tem ali uma ao lado da outra. E aí o que acontece? Acontece que vai morar, né, vai se mudar para esse lugar, então, um homem chamado Antônio Gomes Sobrinho, tá? Esse homem, ele era um motoboy, ele trabalhava fazendo entregas, ele na época estava com 54 anos, todo mundo conhecia ele como o Toninho da moto. Ele fazia muitas viagens, então ele fazia muitas entregas, tinham pessoas ao redor ali que conheciam ele, gostavam muito dele, falava que ele era uma pessoa muito legal, muito simpática, muito amigável, inclusive no lugar onde ele costumava arrumar a moto dele. Então a reputação dele no bairro era boa. E qual é o problema, né? Porque vai começar a acontecer um atrito, tá? Um atrito entre o Fabrício e o Antônio na casa. Lembrando, cada um tinha sua casa, porém algumas coisas ali eram divididas, como vagas de garagem e também um corredor que parece que daria numa lavanderia e tal. Juliana começa a relatar o seguinte para o Fabrício, que o Antônio começa a olhar para ela de um jeito estranho, um jeito que ela se sente intimidada, tá? E aí ela sempre falava que quando ela encontrava com ele ali, ela tentava sair de perto, né? Sair da lavanderia, ir para dentro de casa, fechar a porta, entre outras coisas. Ela não se sentia confortável com o Antônio ali. Até que teve um dia que acabou acontecendo um bate-boca, porque parece que o Antônio teria ficado um pouco irritado porque o Fabrício teria parado o carro numa posição que dificultaria a entrada com a moto, algo semelhante a isso, uma coisa totalmente banal. Os dois teriam ali discutido, tudo teria ficado ali por isso mesmo, não parece ali que ninguém tinha guardado rancor. Mas a inimizade sempre fica. No dia 27 de outubro de 2019, o Fabrício pegou algumas corridas, uma incluindo até o litoral de São Paulo, onde ele faria ali essa viagem durante a madrugada, então ele ficaria ali fora por um tempo e ele fica trocando mensagens ali de texto com a Juliana até por volta de 2 horas da manhã. Depois das 2 horas da manhã, parece que ele já estava num caminho de retorno também para casa, não demoraria muito a voltar. A Juliana percebe então que a menininha dorme, que a Rebeca estava dormindo. Então o que ela faz? Ela vai tomar um banho e ela diz da seguinte maneira, tá? É assim que ela conta a história. Que esse banheiro, ele era um banheiro reto, né? Aquele de piso reto, não era um banheiro muito bem feito, não tinha aquela parte para água escoar, então para o ralo. Ela começa a puxar água para poder secar o banheiro depois que tomou banho e estaria enrolada em uma toalha enquanto fazia então essa secagem aí do banheiro. Quando de repente um homem muito grande, usando luvas e também com um pano embebido em alguma coisa ali que ela não sabia dizer, em alguma coisa química, teria colocado aquele pano no rosto dela e também teria dado como se fosse ali um mata-leão nela, onde ela teria tentado lutar o máximo possível, porque ela não conseguia saber quem era a pessoa e também ela estava muito preocupada com a segurança da Rebeca. Ela não sabe por quanto tempo ela ficou ali lutando até perder a consciência e quando ela acorda, na verdade, ela já se vê numa situação em que basicamente o Fabrício, ele já estava com a Rebeca no colo,
tentando reanimar a Rebeca, tentando trazer a Rebeca de volta, isso por volta das 3h30 da manhã. Enquanto isso, né, chamaram ali uma ambulância para que pudesse ali fazer o socorro das duas, e as duas estavam nessa situação. Então o Fabrício conta que foi uma situação assim terrível, porque ele estava tentando trazer a filha dele de volta, ao mesmo tempo a esposa dele estava caída do lado também, ele não sabia quem socorrer, então ele começa a socorrer a filha dele, só que ele percebe que não está adiantando muita coisa, começa a entrar um desespero muito grande, e aí de repente a ambulância chega e infelizmente a Rebeca, ela não aguenta, tá? Ela acaba entrando em óbito. E aí eles dizem o seguinte, que talvez a substância que tanto a Juliana como também a Rebeca inalou poderia ser uma substância que foi muito tóxica para o tamanho e peso também da Rebeca. Juliana tenha somente desmaiado, talvez tenha sido ali letal no caso da Rebeca. As coisas se tornaram muito tristes, tanto para o pai como para a Juliana. A Juliana, ela não se perdoava com o que tinha acontecido. Ela dizia que tanto a mãe como o pai teriam deixado a Rebeca na responsabilidade dela e ela não teria feito da forma correta, ela não tinha conseguido proteger a Rebeca, ela começou a se culpar muito e essa história toma a TV, tá? Toma as manchetes, então, dos jornais aí da tarde e todo mundo quer falar um pouco com a Juliana. Aparentemente tinha alguma tensão no ar, porque quase ninguém queria mostrar o rosto, isso foi uma coisa que eu percebi, e aí a gente começa a entender a linha de investigação então da polícia, porque veja só, a polícia começa a fazer investigações e fazer algumas buscas, ela sabe, né, acaba sabendo que existiu uma discussão ali entre os dois homens, entre o Antônio e o Fabrício, e fazem uma busca na casa do Antônio. Quando chegam na casa do Antônio, a polícia encontra o que seria uma jaqueta rasgada, também encontram alguns objetos que poderiam ser da menina, alguma coisinha, como por exemplo o celular e também o celular da Juliana. Então existia sim provas de que ele teria entrado na casa e levado objetos, levado pertences para a casa dele. E tem mais. Uns dias antes de tudo acontecer, uns dias antes do dia 27 de outubro, parece que eles teriam perdido também um molho de chaves no quintal. E esse molho de chaves foi encontrado na casa do Antônio. Então, nessa hora, a polícia vai e acaba prendendo o Antônio, tomando o depoimento dele. Ele teria conversado informalmente com a polícia, inclusive o próprio Fabrício disse que quando ele chegou por volta das 3h30 da manhã, ele encontrou o Antônio circulando ali pelo quintal. Ele acabou até mesmo cumprimentando antes de entrar na casa dele e se deparar com aquela cena toda. O Antônio, então, diz o seguinte para a delegada, que ele vai usar o direito dele de permanecer calado, então ele não fala de uma maneira formal, ele não dá um depoimento, ele diz que não quer dar um depoimento, ele diz que ele vai permanecer calado e vai esperar, então, as investigações. Eu não sei se ele constituiu um advogado ou se era defensoria pública, eu sei que tinha uma advogada ali cuidando do caso dele e as coisas começaram a ficar ainda piores pro lado do Antônio. O Fabrício não sabia, porém o Antônio era uma pessoa um pouco ali perigosa. Pelo menos ele tinha um passado que não era assim tão bom. Quando a polícia levanta a ficha criminal dele, eles descobrem que ele já tinha respondido por roubo, ele já tinha respondido por furto e ele também já tinha sido absolvido, então ele foi devidamente processado e quando chegou na hora do julgamento acabou sendo absolvido em um caso de assassinato. Então isso também foi uma coisa que acabou pegando um pouco nessa questão toda e eles começaram a investigar um pouco mais sobre a vida dele. Algumas pessoas ali conseguiram conversar com quem seria a ex-esposa dele, a ex-esposa do Antônio, que teria morado ali com ele, vivido com ele por 9 anos e tinha um filho com ele. E ela também não quis mostrar o rosto. Então a gente percebe que gerava ali um certo medo. E tem mais, tá? Ela conta o seguinte, que ele não era uma pessoa violenta, que ele nunca tinha feito nada com ela e somente ali eram brigas de casal que os dois tinham. Isso ela diz para a mídia. Porém, a história policial contava uma outra versão. Por quê? Existia boletins de ocorrência em um determinado momento, quando eles tinham ali por volta de 5 anos de relacionamento, e nesse boletim de ocorrência estava escrito ali que ele tinha tentado fazer mal, então, a sua ex-esposa, que não é mencionado o nome, e nesse dia ela relata para a polícia que eles teriam discutido, ele teria ido até a cozinha, pegado uma faca,
Agora começou a chover muito, gente, muito mesmo, desculpa, tá? Mas tem trovão. Ele teria ido até a cozinha, pegou uma faca, foi até ela e tentou ali acabar com a vida dela. Porém, ela tentou se defender. Isso fez com que ela ficasse com um machucado na mão. Gente, se defender de uma coisa dessa não é uma coisa muito bonita, né? E também acabou machucando a virilha, então ela ficou com ferimentos. E o boletim de ocorrência, ele foi registrado como se tivesse sido agressão, né? Mesmo que a gente sabe que não foi bem isso, mas acabou sendo registrado como agressão. 4 anos depois, as brigas se intensificam e o relacionamento termina. Ele começa, então, uma nova saga com a ex-esposa. Por quê? Parece que um tempo depois de se separar dele, a ex-mulher do Antônio, ela entra em um novo relacionamento. Quando ela começa esse novo relacionamento, o Antônio começa a perseguir muito ela. Ela conta que ele ligava o tempo todo, ele tinha muitos ciúmes e detalhe, eles tinham um filho e existia ali uma certa briga com relação a esse filho, porque veja só, os momentos em que o Antônio queria ficar com o filho dele era então levado para casa, né, ficar com o Antônio, só que a questão é que o menino vinha machucado. Inclusive, tinha um boletim de ocorrência que ela teria feito porque um belo dia o filho chega da visita do pai, diz para a mãe que não estava sentindo o dedo do pé. Ela leva o menino até o hospital, lá ele conta, né, o que teria acontecido e diz o seguinte, que na verdade o pai dele teria machucado ele com um cabo de vassoura. Então ele era uma pessoa assim um pouco, vamos dizer aí, violenta, né? Então o filho ficava nessa situação aí, nesse jogo que não era uma coisa muito legal, porque também se ele quisesse ficar com o filho dele, não tinha por que ele estar tomando também essas atitudes aí com o filho dele. Então talvez ele fizesse isso até mesmo para provocar um pouco a ex-esposa dele. Tudo bem, com todos esses elementos em mãos, então a polícia o prende, né? Definitivamente o prende e começam alguns exames, começam algumas coisas ali e é colocado como motivação de tudo isso, motivação de ter tirado a vida da Rebeca, o fato da discussão, ele sendo uma pessoa com histórico aí um pouco violento. Tendo essa discussão com o Fabrício, ele teria feito isso para poder ali acabar com a vida da pequena e também, além de tentar de repente acabar com a vida da Juliana, a Juliana também chegou a mencionar que ela estava sentindo um desconforto da cintura para baixo. Ela também fez um exame sexológico, tanto ela como também a Rebeca, porém nada foi constatado. Só que ela dizia de forma muito enfática, tá? Ela tinha uma certeza muito grande que ele poderia ter feito alguma coisa ali em relação a ela. Então, tanto Fabrício como a Juliana, eles estavam inconsoláveis, até porque ela não tinha como explicar. Todas as vezes que ela ia dar entrevista, ela ficava numa situação muito ruim, porque ela tinha aquela culpa de não ter conseguido evitar o que aconteceu dentro da casa, não ter conseguido proteger a Rebeca. Então toda essa situação foi uma coisa muito desagradável, que acabou ali se chocando contra a vida desse casal e infelizmente a pequena Rebeca acaba ficando sem vida. E aí as coisas começam a caminhar. No ano de 2020 acontece então o julgamento, tá? O julgamento do Antônio. E o julgamento do Antônio seria a respeito de ter tirado a vida da Rebeca e ter tentado tirar também a vida da Juliana. Durante esse período, a advogada tentou alegar de forma bem incisiva que o Antônio não esteve na casa, que eles não tinham provas que colocassem o Antônio dentro da casa. Eu tentei dar uma examinada para ver se tinha algum álibi ou alguma coisa, eu não consegui encontrar muita coisa a respeito do julgamento dele em 2020. A questão toda é que no final ele acaba sendo condenado. Ele pega 17 anos como sentença, na minha opinião, uma sentença baixa, né? Um período baixo de tempo. Foi a Rebeca e ele também teria tentado ali contra a Juliana. Eu achei, sim, desculpa, 17 anos, uma pena bem leve. Chove chuva, chove sem parar, não para de chover. Mas a questão é a seguinte, gente, depois disso, ele vai segurar tranquilo aí toda essa barra. Tanto o Fabrício como a Juliana passaram a morar na casa de parentes, então ficaram morando ali na casa de parentes por um tempo. Eu não sei dizer para vocês se eles chegaram a alugar uma nova residência, não sei, porque o que eu vou contar para vocês agora aconteceu depois do julgamento do Antônio e agora a coisa vai mudar de figura
e esse jogo vai dar uma virada. Por volta ali de dezembro, primeiro que o Fabrício, ele perguntava muito, ele não conseguia superar o que tinha acontecido com a filha dele. Então uma coisa natural era perguntar o tempo inteiro o que aconteceu naquela noite. Então a Juliana já estava até um pouco aborrecida com essa situação toda, de toda hora ele perguntar o que aconteceu naquela noite, o que aconteceu, ele meio que não conseguia superar. Até que ele percebeu, um dado dia, que a Juliana estava lendo. Ela estava lendo todo o processo que envolvia ali o Antônio, lendo tudo, e ele pegou ela lendo ali aquela papelada. Tudo bem, ele deixou quieto, não falou nada, mas achou aquilo um pouco estranho. Depois ele chegou a ver mais uma vez, também ela fazendo isso. E nessa hora ele começa a perguntar novamente para ela o que aconteceu naquela noite. Ela conta sempre a mesma história, ela não mudava ali a versão dela, pelo menos era o que parecia, tá? E aí no dia 15 de janeiro de 2021, ele estaria jogando videogame em casa, né? Então estaria ali descansando, jogando seu videogame e tal. E ela teria feito o seguinte, ela foi lá, fez uma comida, preparou o prato dele, colocou um frango ali, arroz, feijão, filé de frango e teria trazido também um guaraná. Só que na hora que ela serve o guaraná para ele, ele diz que trouxe o guaraná e que o guaraná estava lacrado e quando ela abre ali o guaraná para servir no copo dele, não faz nenhum barulho, aquele barulho, né, que faz o gás quando quebra o lacre. Então ele percebe que de repente aquele guaraná poderia já estar aberto. Mas era uma coisa corriqueira, ninguém está esperando nada, não se presta atenção. O que acontece? Ele então começa a comer a comida, toma o guaraná e acorda basicamente assim, com uma situação terrível, que é a situação de estar envenenado e também com a boca e com os olhos totalmente colados com Super Bonder. Sim, Super Bonder. Ela também estaria ali meio tonta, porque ela teria sido envenenada também. E aí, quem envenenou? Começa uma pergunta. A situação dele foi tão grave que ele quase perdeu a visão por causa do Super Bonder no olho. E ele não conseguia entender como aquilo tudo aconteceu. Ele não conseguia lembrar de muita coisa. E conforme as memórias ali foram voltando, ele só conseguia lembrar que ele tinha comido. E quando ele se deu por conta, ele estava naquela situação com os olhos colados, com a boca colada e não sabia mais o que tinha acontecido. Só que a Juliana, ela disse que ela tinha sido envenenada também, porém não foi encontrado nada ali no sangue dela que pudesse indicar que ela teria ingerido ali o mesmo veneno que ele. Ele teria ingerido veneno de rato e também uma substância ali ansiolítica que teria sido colocada então no seu refrigerante. Então ele também foi dopado, ele foi envenenado e também dopado e teve então os seus olhos e a sua boca colados com super cola. Tudo bem, depois que eles resolvem esse problema no hospital, ele fica muito mal no hospital, depois ele acaba tendo alta e fica aquela tensão toda em relação ao que aconteceu, quem teria feito aquilo, até que a delegada do caso diz o seguinte: bom, eu vou dar uma olhada naquele caso da Rebeca, que tinha a ver com o casal, que tinha a ver com a madrasta, e começa a perceber que nos depoimentos da Juliana tinham muitas inconsistências, coisas que não faziam o menor sentido, coisas que não tinha cabimento ela lembrar, e aí a delegada começou a prestar um pouco mais de atenção. Então ela começa a investigar e começa a encontrar pessoas, tá? Inclusive vão ter ali algumas testemunhas que depois mais pra frente a gente vai entender como vai participar dessa história macabra, que é o seguinte: na verdade, Juliana e Antônio eram amantes, inclusive amigos ali do Antônio conheciam a Juliana como sendo namorada do Antônio, isso na época que a Rebeca ainda era viva. Quando a polícia escuta essa informação pela primeira vez, as coisas começam a tomar um certo sentido e mais pessoas foram procuradas. Essas pessoas, inclusive, futuramente serão ouvidas. Só que todos conheciam a Juliana como namorada do Antônio, até saberem que, na verdade, ela era mulher do Fabrício. Então, quando a Rebeca perde a vida, na verdade, Juliana e o Antônio estavam tendo um caso. E, inclusive, parece que a Juliana e ele passeavam, desfilavam por aí, porque as pessoas sabiam que os dois eram namorados. Então, eles eram vistos aí em alguns momentos juntos. Talvez aí em momentos que o Fabrício estivesse trabalhando.
O que acontece, o que a polícia começou a levantar foi: quem tentou envenenar o Fabrício foi a Juliana. E ela teria tentado envenenar o Fabrício porque o Fabrício estava fazendo perguntas demais sobre o caso da filha, sobre o caso da Rebeca, uma vez que o próprio Antônio já tinha até mesmo recebido a sua sentença. Então era como se o tempo todo ele ficasse cavocando, tentando entender o que aconteceu, e aquilo incomodou ela demais. E aí fica a pergunta também, seja lá o que os dois tinham, a Juliana e o Antônio foi muito fiel a ela, porque em nenhum momento ele citou a Juliana, ele nunca falou o nome Juliana dos Santos Silva, ele segurou ali, ele segurou o julgamento, ele não falou nada, ele deixou seguir tudo ali como foi seguido, a advogada não conseguiu, ele foi condenado e mesmo assim ele não envolveu o nome da Juliana. Só que a Juliana, nessa tentativa de não deixar de repente o Fabrício descobrir nada, atentou contra a vida do Fabrício e não tinha como ter sido outra pessoa. A investigação policial foi feita e aí o que aconteceu foi que a Juliana acabou então sendo acusada de tentar tirar a vida do Fabrício. O Fabrício ficou sem acreditar, ele disse: não é possível que uma coisa dessa está acontecendo, que ela tentou me envenenar. Começa aquela situação toda e aí a delegada ela vai um pouco mais fundo e ela começa a tentar entender como poderia ter acontecido uma dinâmica entre o Antônio e também a Juliana. E aí é que as coisas parecem que começam a se descortinar. Segundo a delegada, a Juliana, ela nunca foi atacada. O Antônio nunca atacou a Juliana. Na verdade, ali foi uma união para poder acabar com a pequena Rebeca, porque a Rebeca pode ter flagrado os dois ali em um ato íntimo ou alguma coisa assim, alguma coisa que comprometesse a relação da Juliana com o Fabrício. E isso fez então com que eles decidissem eliminar a menina. A delegada, ela também chegou a uma conclusão, que foi uma conclusão até um pouco polêmica, porque depois ela queria realizar exames muito em cima da hora, que era um padrão unhas, tá? Então ela percebeu que na verdade tinham vários daqueles padrões de unhas pelo corpo da Rebeca, de acordo com fotos que eles tinham e tal, tinha aqueles padrões de unha. E segundo também alguns laudos, ela poderia ter o seu falecimento ali tido como sendo por asfixia e não por envenenamento. Então fica essa dúvida, será que ela não foi de repente ali derrubada, né? Ela realmente acabou inalando alguma coisa para poder desmaiar e ali de repente alguém acabou apertando o pescoço da menina, tirando a vida dela de uma forma covarde, tudo porque a menina teria visto alguma coisa. E tem mais, a Rebeca, mais uma vez, amava a Juliana, mandava áudio para Juliana, pedia para Juliana estar na casa. Então isso tudo é uma situação assim muito cruel, mas muito cruel mesmo. E também ela continuou o relacionamento dela com o Fabrício. Depois que tudo isso aconteceu, ela continuou o relacionamento com o Fabrício até que o Fabrício acabou indo longe demais, fazendo perguntas demais e aquilo acabou deixando ali ela com medo e por isso ela tentou contra a vida dele. Bom, em nenhum momento é colocado se o Antônio assumiu ou não que ela estaria junto. O que se sabe é que ela foi levada a júri popular. Quando eles chegam ali com, né, a solução toda, com a história toda, o inquérito todo fechado, a denúncia é oferecida para o Ministério Público e ali eles aceitam a denúncia. Ela acaba presa, aguarda o julgamento e no dia do julgamento ela tenta se defender de todas as formas possíveis. Porém, não teve jeito, as provas elas eram muito fortes contra ela e ela acabou também condenada. E a Juliana ela é acusada por tentar então tirar a vida do Fabrício por meio de veneno, por motivo torpe, e isso dá a ela 12 anos de sentença. Então ela vai cumprir 12 anos. A advogada do Antônio afirma que na verdade a Juliana teria tirado a vida então da menina Rebeca totalmente sozinha, que ela não tinha tido a ajuda do Antônio. E ela disse que já tinha apontado isso algumas vezes durante ali o julgamento então da Juliana e que agora, querendo ou não, teria sim que ter um novo julgamento. Por quê?
No primeiro julgamento, ele acabou ficando preso, segundo a advogada, ele ficou preso sendo inocente, a gente não sabe também, né, por 4 anos. Porém, o que acontece? Na pena dele de 17 anos, existia a tentativa contra a vida da Juliana. Ela estando envolvida nisso tudo e ainda assim sendo punida, recebendo uma sentença, não faz sentido nenhum também ele não ter um novo julgamento. Isso precisa realmente ser reparado. Porém, agora a justiça ela vai lutar, né? Na verdade, a advogada ali dele vai lutar para que ele seja inocentado, porque ela diz que não existem provas, não existem coisas ali que coloquem ele na cena do crime. Durante as pesquisas eu realmente não consegui encontrar nada a respeito de digitais ou material que poderia provar que realmente ele estava ali. Porém, o que eles encontraram na casa dele teria sido óleo diesel, alguns óleos ali, mas teriam sido óleos que era da família, tá? Então, da família da Rebeca, era do Fabrício, provavelmente, óleo de carro, alguma coisa assim, que ele pode até mesmo ter furtado, ter colocado lá e tal. Porque algumas pessoas ventilaram que ele depois queimaria a casa, tá? Uma coisa ali que já, pelo menos, não faz tanto sentido. E também é o seguinte, o Fabrício chegou a dizer em algum momento que quando ele chegou para socorrer a filha e a Juliana naquela primeira fase, ele teria sentido um cheiro de thinner, tá? Thinner, aquele material ali que tira, principalmente mancha de tinta, coisas assim, um cheiro muito forte de thinner. Então, ele achava, né, que de repente teria sido essa aí a substância que teria desmaiado as duas. E no caso, a polícia teria encontrado esse thinner na casa do Antônio, junto também com os celulares, que seria o celular da Juliana e o celular também da Rebeca, e uma jaqueta que ele teria usado, então, na noite aí que tudo tinha acontecido, totalmente cortada, e teria sido provas aí mais do que suficientes para colocá-lo na cena. Porém, a polícia não sabia na época que a Juliana era amante dele, então a Juliana possivelmente tinha acesso à casa dele. Logo, a Juliana poderia sim ter colocado esses objetos dentro da casa dele, até mesmo para ajudar aí a incriminá-lo. Não dá para saber como foi a dinâmica de tudo isso e também não dá para entender por que, se ele era inocente, né? Por que ele ficou 4 anos quieto, sem falar sobre a Juliana, sem falar que os dois eles tinham um relacionamento, que isso poderia ser possível. A própria delegada mesmo apontou que ele tinha uma certa expertise, porque quando ele chega na delegacia, ele mesmo teria pedido para ficar, se manter calado, porque era um direito dele, então ele conhecia os direitos dele, e não é possível que isso aí tenha passado por ele, ele tenha segurado todas essas pontas, vamos colocar assim, e só mesmo quando a investigação foi atrás da Juliana que eles acabaram sabendo dessa história de uma forma completa. Então, tem coisa aí que de repente até pode fazer com que, porque um novo julgamento, mais uma vez, acredito na minha leiguice, vai ser necessário inclusive um novo julgamento. Eu não sei se só uma revisão penal ou um novo julgamento, mas isso é mais do que motivo para a advogada sim pedir um novo julgamento. E nesse novo julgamento, eles podem provar que de repente ele não teve nada a ver com o que aconteceu com a Rebeca. Segundo a advogada, ele não teve mesmo, porque a Juliana teria feito isso sozinha contra a menina, tá? Contra a menina Rebeca. Enquanto isso, não vamos esquecer que Fabrício estava ouvindo tudo isso. Ele foi até o julgamento da Juliana, ele ouviu tudo isso, e aí você parar e pensar que depois de terem tirado a vida da sua filha, depois de estar lá na sua casa, sob a sua responsabilidade, você está trabalhando, você deixa com a sua mulher, onde você confia, e de repente você chega numa situação dessa e você acredita nessa versão por tanto tempo. E ele ainda tinha suas desconfianças, ele sempre perguntava se ela não lembrava de mais alguma coisa, se não tinha alguma coisa ali, né? Ele sempre achava que aquela história parecia errada, mas ele não conseguiu identificar nada, pelo menos não há tempo ali de se tocar que teria sido a Juliana. E ele poderia sim ter perdido a vida, tá? Sem saber a verdade. Então, ao mesmo tempo que ele sabe o que aconteceu com a filha dele, ele também acaba sabendo de tudo, né? De toda essa sujeira que tinha por trás. Mas, sinceramente,
uma sujeira muito, mas muito complicada pro lado também da Juliana, porque ela tinha então um relacionamento, então aquele lance de que ele teria agarrado ela, ela foi até a televisão, ela contou essa história, ela chorava, mas ela chorava muito em relação a Rebeca, ela chorava ao que poderia ter acontecido com ela, porque aquele homem respirava no ouvido dela, como se ela tivesse mesmo sofrendo um grande trauma, porque essa pessoa podia ter, enfim, feito alguma coisa contra ela, abusado dela, então ela estava totalmente assim desconcertada, triste, desesperada, tudo que vocês podem imaginar pelo que tinha acontecido e triste por ter perdido a Rebeca, porque ela amava a neném, é assim que ela se referia a Rebeca, a neném, e de repente se descobrir uma história dessa. E também é o seguinte, isso não é coisa que a polícia cava não, tá? Parece que durante o julgamento da Juliana tinham testemunhas, em torno de 5 testemunhas, foram até lá para poder prestar o depoimento, confirmando que conheciam a Juliana, na verdade a conheciam dessa forma, como sendo então a namorada do Antônio. E aí eu me fiz algumas perguntas, como por exemplo, a gente escutou aquela parte, né, acho que vocês lembram a parte que eu contei aqui para vocês, que o Fabrício teria demorado um mês ali para poder levar a filha dele até a casa. Então, penso eu, uma coisa que pode ser possível, né, coloquem aí o que vocês pensam sobre isso, que é o seguinte: de repente, a própria Juliana pode ter sugerido essa casa, tá? Talvez tenha sugerido para eles morarem próximos ali ao Antônio, até que provavelmente ficou uma casa vazia e o Antônio passou a morar nessa casa, o que fazia com que ela tivesse tanto o marido dela, que era o Fabrício, como também o amante dela no mesmo local. E toda essa situação acabou terminando de uma forma onde a Rebeca perdeu a vida, o Fabrício quase perdeu a vida, quase perdeu a visão, e tudo isso para poder encobrir uma coisa totalmente, mas totalmente covarde que foi feito contra uma menina de 6 anos de idade. Esse é o tipo de coisa que as pessoas elas não esquecem. Então talvez quando aconteceu aí a primeira vez, ninguém tenha falado nada, porque em momento nenhum também alguém chegou a falar para alguma televisão: olha, eu conheço a Juliana sim, a Juliana era namorada do Antônio. Ninguém nunca falou, tá? Era só, ele era muito legal, ele era muito bacana, ninguém falou sobre esse relacionamento. Então isso também é uma coisa que chama atenção. Essa questão do relacionamento, ela só surge depois que o Antônio já foi condenado e que acontece então em 2021 o que aconteceu com o Fabrício, que acabou ficando ali, acabou sendo envenenado e também tendo os olhos e a boca colados ali com super bonder. É uma cena assim, terrível, sabe? Isso dá uma impressão horrível. Não vou colocar foto aqui, porque não é aí uma visão muito bonita aí não. E a inocente que acabou, né, perdendo a vida na mão de uma madrasta, assim, bem complicada. Não respeitava a vida da pequena, que passava finais de semana com eles, não respeitava a Fabrício, e aí eu paro e penso: por que então ela não deixou toda aquela situação e não foi morar com o Antônio? Já que ela não se prendeu em relação a Rebeca, porque às vezes pode acontecer da pessoa acabar se apegando ali com a enteada, não foi o caso, porque ela teria participado, no mínimo participado de tudo isso, e depois também quando ela viu que estava demais, ela também não pensou 2 vezes e tentou tirar o Fabrício da jogada, só que não deu certo e ela acabou presa. Conclusão disso tudo é o seguinte: agora é aguardar. Tem mais ou menos 3 meses que aconteceu o julgamento dela, então talvez aí seja marcado alguma coisa em relação ao Antônio. Eu não sei se eles vão acabar transmitindo algo semelhante a isso, não sei, mas se transmitirem, eu também trago para vocês aí o resultado. E claro, né, quando a gente assiste os julgamentos, dá pra gente trazer muito mais informações, porque aí a gente já fica sabendo de algumas coisas também. Então, a gente percebe que também tinha um certo medo aí por parte da ex-esposa dele, que não quis mostrar o rosto, omitiu também muita coisa a respeito dele e depois foi sendo descoberto. Uma coisa interessante é que quando é falado para a ex-mulher dele a respeito, né, das coisas, inclusive da audiência ali, do julgamento que ele teria passado por de repente ter tirado a vida de alguém,
ela disse que ela não sabia. Ela disse que não sabia sobre roubos, sobre o que tinha acontecido, a vida dele anterior, ela não sabia nada, e ela disse que ela também não ia ficar perguntando, quase como se fosse, isso não tem cabimento, isso não era importante. Só que ela ficou com ele 9 anos, então a gente já começa, né, a prestar atenção que ele poderia ser de repente uma pessoa bem complicada também de se conviver. E também fica aquela pergunta, será que ele queria a Juliana? Porque não é sempre, né, que você tá lá, de repente você tá saindo, é legal você ir lá e sair com a mulher de alguém, mas de repente você não quer ela para ser a sua mulher. Também tem isso aí, né? Porque querendo ou não, enquanto ele estava com a Juliana, ele estava infernizando a vida da ex-mulher dele, que ele queria, pelo que eu entendi ali, voltar com ela ou alguma coisa assim. Ele parece que não tinha superado muito bem. Ele já era um homem de 57 anos de idade, acho que eu falei 54 ali, mas era 57 anos de idade. Então parece que de repente ele não queria uma moça aí de 34, que era a idade da Juliana, e recomeçar uma vida. Agora, qual era o elo entre esses dois, como isso tudo começou, como o Fabrício entrou nessa situação, como ele entrou nessa situação, isso só se explicaria se eles dessem alguma entrevista exclusiva, assumissem ou qualquer coisa assim, e isso também não aconteceu. O mais estranho dessa história que eu achei é que na época eles deram muita visibilidade para esse caso, quando foi a primeira fase, quando a fase era só do Antônio. Quando chegou a parte em que aconteceu alguma coisa em relação ao Fabrício, quase não passou na mídia. O que eles noticiaram é que a Juliana, tinha acontecido uma reviravolta e aí a Juliana acabou indo a júri popular. Então foi quase como se fosse assim, olha, de uma história onde tinha já uma pessoa presa, eles foram lá e já trouxeram que a Juliana ia para a júri popular, deram uma leve relembrada e já mostraram qual ia ser a sentença dela. Então também não entendo. Era uma fase onde não era muito legal assim acompanhar casos que eram nacionais na mídia aberta, porque não tinha uma continuidade. Hoje existe uma continuidade melhor em relação a isso, então a gente sabe de muito mais coisas do que se sabia há poucos anos atrás, aí no caso 3 anos atrás. O modo de colocar esse remédio, né, no refrigerante dele, ela teria colocado veneno de rato no frango dele e de repente tinha toda essa questão de colocar pano com alguma coisa que poderia ser da casa. Mais uma vez, a delegada na época disse que a lata, parece que a lata ali de solvente, de óleo, sei lá, estaria na casa do Antônio, mas era da casa do Fabrício, que ele teria passado ali e pegou na área de serviço. E eu fiquei pensando, será que de repente não foi a Juliana que fez isso sozinha mesmo? Porque ela usou o que? Era só ela e uma menina de 6 anos de idade. Eu acho que não precisaria assim também de tanta coisa. Depois ela pode ter colocado o pano no próprio rosto dela e simplesmente esperou, porque ela sabia também que ia demorar ali pouco tempo e o Fabrício já ia chegar. Então, fica aí a pergunta. Coloquem aqui embaixo nos comentários o que vocês acham, se ela fez isso sozinha, se o Antônio tinha alguma coisa a ver com isso, se vocês conhecem essa história, moram próximos, tem mais coisas aí que vocês queiram adicionar, não é uma coisa assim, não é um caso assim tão antigo, de repente até alguém aqui já morou perto dessas pessoas. Coloquem aí quais são aí as suas impressões em relação a esse caso e se vocês têm mais informações, coloquem aqui nos comentários também. Eu vou ficando por aqui, o vídeo fica por aqui, eu desejo a todos vocês uma excelente semana, super beijo e até o próximo vídeo. Fui!